no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 30, onde diz: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vamos fazer uma oração? Aonde quer que você esteja, coloque as mãos aí no seu coração. Peça a Deus para falar com você. Deus tem uma mensagem do coração dele para o seu coração. Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós te adoramos pela tua graça, teu amor, a tua misericórdia e pelo privilégio que o Senhor nos concede mais uma vez de estarmos aqui para celebrarmos a 36ª festa da Páscoa. Que o Senhor possa tomar o controle, a direção deste momento da palavra, porque tudo que nós fizermos, pensarmos aqui é para o teu louvor e para a tua glória. Abençoa cada um dos nossos amados que estão nos acompanhando através da Rádio TV Presença. Que a graça do Senhor seja abundante sobre cada lar, sobre cada família, e que o teu Espírito Santo possa estar falando poderosamente ao coração de cada um deles. Onde houver necessidade de cura, que haja cura. Onde houver necessidade de restauração, que haja restauração. Se houver necessidade de libertação, de salvação, que a graça do Senhor alcance com libertação e com salvação. Nós te louvamos e pedimos que o teu Espírito Santo tome o controle, a direção neste momento e fale aos nossos corações. Aleluia! O tema da nossa festa é Tetelestai. É justamente a última palavra ministrada, a penúltima palavra ministrada por Jesus na cruz do Calvário. Nós encontramos Jesus ali a ponto de entregar o seu Espírito para o Pai, declarar: está consumado. A expressão está consumado, ela completa o projeto de Deus que esteve por aproximadamente 4.000 anos em execução. Teve o início lá no Jardim do Éden, quando do pecado do primeiro casal. E teve o seu cumprimento justamente aqui, neste texto de João, no capítulo 19, aonde Jesus, ele declara: está consumado. É o projeto da salvação humana. Deus, desde o início, ou até mesmo antes da criação do mundo, ele já havia estabelecido um plano perfeito para alcançar toda a raça humana. Vários registros bíblicos nos apontam para este momento final de Jesus na cruz do Calvário, pagando o preço por nossos pecados. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 21, você encontra um sacrifício de um cordeiro para cobrir a nudez do primeiro casal. Em Gênesis, capítulo 22, no versículo 13, surge um cordeiro para substituir Isaque, que seria sacrificado pelo seu pai Abraão. Todo o cerimonial judaico, ele culminava com o sacrifício de um cordeiro. E o cordeiro tinha que ser sem mancha, sem defeito, perfeito. O profeta João Batista, ao ver Jesus lá no deserto da Judéia, olhando para o Cristo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até o momento da morte de Jesus, havia um modelo bíblico pré-estabelecido, em que sacrifícios de animais tinham que ser oferecidos todos os dias, pelo pecado do povo. Esta era a única maneira que as pessoas tinham para serem perdoadas, porque nós pecamos todos os dias. Mas a esperança que temos agora, por causa da morte de Jesus na cruz e o seu sacrifício final, é esta: ele pagou o preço por nós. Está consumado. Essa foi a 6ª palavra de Jesus lá na cruz. Das 7 palavras pronunciadas, talvez essa tenha sido a mais importante. Por quê? Até porque o tema da nossa festa neste ano é
tetelestai. Porque antes de entregar a sua vida, ele demonstrou todo o seu amor para com a humanidade. Porque a palavra tetelestai significa, no grego, está completamente consumado. Ou seja, a obra foi completa, foi perfeita. Não há necessidade de acréscimo nenhum. Consumado significa que conseguiu atingir o mais alto grau de perfeição. Mas o que realmente foi consumado na cruz por Jesus? Na cruz de nosso Senhor e Salvador foi consumada a nossa redenção. Redenção é resgate, é salvação. Jesus consumou a obra da redenção em pelo menos 3 aspectos. Do ponto de vista da cruz, ele consumou os terríveis sofrimentos que aqueles momentos lhe impuseram. Era necessário que aqueles momentos de dores e angústias fossem consumados para efetivar a obra da redenção. Porque sem sangue não há redenção. Jesus consumou os pecados da humanidade, concedendo a eles a salvação pela obra da cruz, despojando assim Satanás do seu poder sobre todos os salvos. Jesus também consumou a glória de Deus, pois aquele momento era propósito do Pai, para ele e para a humanidade. Um plano perfeito, elaborado, antes mesmo da fundação do mundo, como disse o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 19 e 20. Deus, ele não elaborou um plano de última hora. O plano já estava pré-estabelecido antes mesmo da fundação do mundo. Quando Jesus disse, está consumado, está terminado, está acabado, está cumprido, disse que tudo quanto havia para se fazer, para obter a graça da redenção, foi pago por ele na cruz. Isso quer dizer que toda obra ou mérito humano foi despido de poder, porque a morte de Jesus na cruz foi completa e perfeita. Por isso, a cruz humilha o homem. A cruz, ela expõe a real situação do ser humano. Ela mostra quem realmente ele é, um pecador, impossibilitado de alcançar a redenção por si só. A expressão está consumado deixa o homem despido diante daquele que irá vesti-lo com as roupas da redenção. A sua vida não foi tirada, ele a deu por amor voluntariamente a toda a humanidade. A morte e o diabo não seriam capazes de lhe tirar a vida, mas o pastor divino deu a sua vida espontaneamente. Naquele momento, Jesus entregou a sua vida, cumprindo a vontade do Pai, para redimir o mundo dos seus pecados e conceder, por amor, por graça, a salvação pela morte do seu Filho na cruz do Calvário. E aqui, no texto que nós lemos, Evangelho de João, capítulo 19, no versículo 30, nós encontramos Jesus falando, está consumado. Tetelestai. Talvez seja uma palavra que, para nós, não faça muito sentido, mas era uma palavra muito utilizada nos dias de Jesus. Embora essas palavras não sejam tão conhecidas por muitas pessoas nos dias atuais, ela era muito familiar nos dias do Mestre Jesus. Essa expressão, está consumado, fazia parte da vida diária das pessoas. Nós vamos explorar de uma forma bem objetiva essas palavras e as situações em que elas eram utilizadas, para que nós possamos compreender na íntegra porque Jesus falou, está consumado, tetelestai. Primeiro, os servos e os escravos, eles usavam esta palavra. Quando os seus senhores davam uma tarefa para os servos ou para os escravos,
eles iam, desempenhavam aquela tarefa, e assim que eles terminavam aquela tarefa, eles retornavam para o seu Senhor e diziam: tetelestai, ou seja, a tarefa está cumprida. Jesus Cristo veio à terra como servo sofredor, o servo do Senhor. Na carta dos Filipenses, no capítulo 2, versículo 6, o apóstolo Paulo declara: Jesus, mesmo sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante ao homem, se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Jesus, o servo fiel, que mesmo rejeitado, humilhado, cumpriu completamente a tarefa recebida pelo Pai. O profeta Isaías, no capítulo 53 do seu livro, ele relata com detalhes a obediência do servo sofredor. Ele diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Olhávamos para ele, mas não víamos nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus veio à terra como servo, por ter uma obra especial a realizar. Quando os seus discípulos estavam discutindo sobre quem era o maior entre eles, Jesus censurou-lhes o egoísmo e disse para eles: no meio de vós, eu sou como quem serve. Lucas capítulo 22, no versículo 27. Ele tomou o lugar de servo, lavou os pés dos seus discípulos, mas o seu maior ato de serviço foi quando ele morreu por nós na cruz. E ele bradou: tetelestai, está consumado, acabei o serviço com perfeição. Então, assim como os servos, os escravos, eles, ao cumprirem a tarefa, eles se apresentavam para o seu Senhor e dizia: tetelestai, tarefa cumprida. Jesus também, ele como servo do Senhor, o servo sofredor, lá na cruz do Calvário, ele bradou a sua sexta palavra: tetelestai, está consumado. A palavra tetelestai era usada também no vocabulário contábil. Quando um grego ia numa feira para comprar escravos, e é bom lembrar que naquela época era permitido, quando um comerciante, uma pessoa com recursos, precisava de um escravo, precisava de um servo, ele ia até o comércio, e chegando ali, naquele comércio de escravos, se ele tivesse dinheiro, ele comprava completamente aquele escravo. Mas se ele não tinha o dinheiro suficiente para adquirir aquele escravo, ele comprava a prestação. Ele ia pagando pouco a pouco. E quando chegasse o tempo em que ele completasse o preço daquele escravo, ele recebia um recibo. E naquele recibo estava escrito: tetelestai, pago integralmente. Éramos escravos do pecado. Estávamos condenados ao castigo eterno, mas Deus nos amou de tal maneira que enviou-nos o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nos comprou com seu sangue, pagou na cruz
o preço integralmente. Ele pagou o preço completo. Não há necessidade de complemento, porque ele se entregou como um sacrifício vivo, como um holocausto, completamente diante do Pai. A palavra tetelestai também era utilizada com relação a campanhas militares bem-sucedidas. Quando um general de guerra, ele ia para o campo de batalha, ele vencia aquela batalha, ele voltava, ele passava pelas ruas de Roma, uma vez que tetelestai é uma palavra grega, entrava ali pelas ruas de Roma e ele falava tetelestai. Ou seja, a vitória foi ganha, a vitória foi completa. E foi justamente o que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Ele nos deu a vitória. A palavra de Deus, ela nos fala que tudo que Jesus fez por nós, ele despojou completamente todo mal, toda maldição, tudo que porventura nos afastava de Deus e nos fez mais, muito mais do que vencedores. Então tetelestai significa a vitória está ganha, a vitória está consumada, a vitória está completa. Com essa proclamação fazia a afirmação clara de que o inimigo havia sido vencido e que seu poder havia sido quebrado. E foi justamente o que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário, quando ele declarou tetelestai, está consumado. Ele declarou missão cumprida, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo afirmou isso na sua carta aos Romanos, capítulo 1, no versículo 1, onde ele diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele, Paulo, ressalta, perguntando na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículos 55 até os 57. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Estamos livres. Jesus já pagou o alto preço na cruz do Calvário. Já sofreu a pena em nosso lugar. Já venceu o inimigo, venceu a morte e o diabo por nós. Não devemos mais nada. Tetelestai, missão cumprida. A vitória está garantida por meio do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tetelestai também era utilizada quando uma sentença era cumprida. Durante o primeiro século, era prática comum afixar um documento na cela do condenado. E ali naquele documento estava registrado a pena que aquele condenado teria que executar e também o crime que ele cometeu. Depois dele cumprir aquela pena, aquele documento era retirado da porta da sua cela e era recebido um selo. E naquele selo estava escrito tetelestai, ou, em outras palavras, sentença cumprida. Tetelestai, sentença cumprida totalmente. O documento era então entregue ao preso, ele era liberado e ninguém mais poderia acusá-lo de crime algum, por ter cumprido toda a sentença. Ele tinha pago totalmente o preço das suas ofensas. Tetelestai, nós sabemos que é consumado, que é completamente pago. Todos nós tínhamos uma dívida com Deus, e essa dívida, ela foi paga por meio do sacrifício de Jesus. Quebramos a sua lei, estávamos falidos e impossibilitados de quitar essa dívida. Ninguém mais poderia acusá-lo do crime cometido, porque Jesus, ele manifestaria o seu poder através do seu sacrifício na cruz do Calvário.
Mas o crime que nós cometemos diante do Senhor, como eu disse, era uma pena eterna. Era uma dívida eterna. Mas nós conseguimos a anulação completa desta pena quando Jesus, lá na cruz do Calvário, ele bradou: Tetelestai, está consumado. A dívida foi paga. A sentença foi cumprida completamente. Tetelestai significa a dívida foi paga. Ela permanece paga e estará paga para sempre. O apóstolo Paulo declara em Colossenses capítulo 2, no versículos 13 e 14: E quando nós estávamos mortos nos pecados e na incircuncisão da nossa carne, nos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a lá na cruz. Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravando-a lá na cruz. Aleluia! Tetelestai, está consumado. O brado do Divino Mestre lá na cruz demonstra para mim e para você que toda a dívida que havia sobre nós foi cancelada. A dívida foi paga integralmente. Está terminado o projeto de Deus para minha e para a sua vida. A obra foi completa. A tarefa foi cumprida. Pago integralmente, totalmente. Quando Jesus, lá na cruz, ele faz essa declaração, Tetelestai, essa declaração não foi o gemido de alguém derrotado, pelo contrário, mas o grito triunfante da vitória do Filho de Deus. Jesus não gritou: estou acabado. Ele gritou: está acabado. Não se tratava do lamento de uma vítima vencida pelas circunstâncias da vida. Foi o grito de um vencedor, derrotando de uma vez por todas todos os seus inimigos e nos dando a vitória da vida eterna. Tetelestai, está consumado. Quando Jesus disse essa palavra, significou que todas as profecias do Antigo Testamento referentes à sua obra na cruz estavam cumpridas e terminadas de uma vez para sempre. O véu do templo se rasgou. Os homens agora têm livre acesso à presença do Pai. O caminho da salvação foi aberto. Não vivemos mais sob a escravidão da lei. Vivemos agora na liberdade da graça de Deus. A palavra mais importante do Evangelho não é faça, mas está feito, está consumado. A obra da redenção foi concluída por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia! E esta proclamação, realizada há aproximadamente 2000 anos atrás, ela é válida para hoje. O Senhor está falando para você, meu amado irmão, que o Senhor, Ele quer alcançar a sua vida, trazendo libertação, apagando todas as suas dívidas, apagando o passado e escrevendo uma nova história, uma história de vitória. Eu gostaria de contar uma história para vocês neste momento. Uma história que tem tudo a ver com a mensagem que nós acabamos de ministrar. Havia uma cidade, e naquela cidade havia um jovem. E aquele jovem, ele cometia muitos crimes. Era uma pessoa que estava sempre cometendo delitos. Ele trazia muitos danos para os habitantes ali daquela cidade. E ali naquela cidade também havia um juiz. E um dia o juiz convocou os policiais daquela cidade e pediram para procurar esse jovem, para prender esse jovem, porque ele estava trazendo muitos prejuízos, cometia muitos crimes, estava
realmente atrapalhando a vida de muitas pessoas ali naquela cidade. Os policiais se programaram, fizeram uma campana e conseguiram prender aquele rapaz. E ele foi apresentado diante do juiz, e chegando diante do juiz, o juiz declarou a sua pena, que ele era culpado, e não só culpado, mas ele também estava condenado. E os policiais pegaram aquele jovem, levaram-no para a cadeia. Chegando na cadeia, eles fecharam a cela e ele ficou ali por alguns meses. E passou-se o tempo até que o juiz, que era um homem justo, um homem bom, um homem misericordioso, ele se lembrou daquele rapaz e decidiu dar mais uma oportunidade para ele. E ele, juiz, entrou em contato com o governador daquela cidade e contou para o governador a intenção que havia no seu coração de dar mais uma oportunidade para aquele jovem. Ele estava na flor da idade, tinha muito tempo de vida, ele poderia aprender a conviver em sociedade, poderia melhorar e automaticamente ser inserido novamente no meio da sociedade. E o governador aceitou aquela proposta daquele juiz. E a proposta que o juiz fez para o governador foi o seguinte, que ele iria fazer uma carta de soltura, um alvará de soltura para aquele jovem. E fazendo aquela carta, iria colocar aquela carta dentro da Bíblia. E aquele governador, ele estaria disfarçado de pastor. Ele vestiria um terno, gravata e com a Bíblia debaixo do braço e com o alvará de soltura dentro da Bíblia. Iria até a cela daquele jovem e a entregaria para ele. E se ele recebesse aquela Bíblia, ele também receberia o alvará de soltura, a carta que lhe permitia conviver novamente em sociedade. E lá foi o governador, disfarçado de pastor, com a Bíblia debaixo do braço. Chegando lá na cela, o carcereiro, já sabendo do combinado, abriu a cela, deixou o governador, que estava disfarçado de pastor, entrar com a Bíblia debaixo do braço. E quando aquele jovem viu aquele homem vestido de terno e gravata, com a Bíblia debaixo do braço, logo pensou, vai falar de Deus para mim. E naquele momento, ele se fechou, o seu coração se endureceu. E aquele governador, vestido de pastor, com a Bíblia debaixo do braço, começou a expor para aquele jovem a necessidade dele se arrepender, dele se voltar para as obras más que ele tinha feito e se reconciliar com a população que ele tanto fazia mal. Mas aquele jovem, ele endurecia cada vez mais o seu coração. Ele rejeitou por completo aquilo que o governador estava trazendo para ele. E depois de alguns minutos conversando com aquele jovem, e ele se esquivando de todas as maneiras, o governador decidiu sair da cela. Mas antes de sair da cela, ele pegou a Bíblia, que tinha dentro dela a sua carta de soltura, seu alvará de soltura, e entregou para aquele jovem. Mas, para o espanto daquele governador vestido de pastor, aquele jovem rejeitou. Ele não aceitou a Bíblia e disse, do que me adianta uma Bíblia no momento final da minha vida? Daqui a pouco eu vou ser executado, não tem mais como eu me safar desta. E o governador pegou ali aquela Bíblia, colocou debaixo do braço e foi embora. E quando ele já estava distante, o carcereiro, ao fechar a porta da cela, perguntou para o jovem, você sabe quem é este que acabou de sair? Aí ele disse, não, nem faço ideia. Aí o carcereiro disse, este é o governador da cidade,
a mais alta autoridade aqui da nossa cidade. Ele não só estava te dando uma Bíblia, mas dentro da Bíblia havia uma carta de soltura. Você estava livre de todos os seus crimes, mas você rejeitou. Por isso, você foi condenado e a sua execução será amanhã. Chegando o dia da execução, lá estava uma multidão esperando o grande ato e momentos antes dele ser degolado, que esta era a execução, a penalidade que ele sofrera pelo juiz, ele pediu a palavra. Ele pediu para o seu algoz, para que ele pudesse transmitir uma última mensagem para todas aquelas pessoas que estavam ali à sua volta. Ele disse: eu não estou sendo condenado pelos erros que eu cometi. Eu não estou sendo condenado pelas falhas que eu cometi. Eu estou sendo condenado pelo perdão que eu recusei. Tetelestai, está consumado. Não faça como este jovem. Não recuse o perdão de Deus lá na cruz do Calvário. Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos libertar. Ele morreu para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do seu amor. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você, para sua casa e para sua família. Basta apenas que você não recuse de forma nenhuma o perdão que o Senhor transmitiu lá na cruz do Calvário, quando ele declarou: Tetelestai, está consumado, está pago integralmente toda a sua dívida. Deus te abençoe, que o Senhor possa aplicar essa palavra no seu coração, no nome de Jesus.